Eu escolho Jesus. Eu sou de Jesus. Porque nesse universo tenebroso, o Senhor é tão didático que Ele nos deixou algumas orientações que são muito claras. No céu não vai haver noite. Por que no céu não vai haver noite? Porque Ele está dizendo aqui é só o príncipe da luz. Filhos, mas aí no mundo onde vocês vivem, existem dois senhores a lutar. Um é o das trevas e o outro é da luz. Por isso nós temos 12 horas de dia e 12 horas de luz. Porque Deus está nos mostrando a origem do mal. Se deu pelo orgulho, cobiça, ciúme, rebelião e mentira. Ele arrestou a terça parte dos anjos e ele foi expulso do céu. Em Apocalipse 12, verso 9, para esse áudio e escute Deus falar. Ele foi expulso daqui e por isso nós temos que revestir da armadura de Deus para resistir esse príncipe das trevas. Porque ele queria subir, colocar o seu trono acima das estrelas, acima do de Deus, em Isaías 14:14. Por isso que nós temos que entender que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o príncipe das trevas está como um leão a rugir, querendo nos devorar. E quais são os ataques do inimigo para a nossa vida? É a astúcia, o desânimo, o engano e a perseguição. Em 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para nos enganar. Hebreus 3, verso 13 diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Agora Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se hoje nós falarmos que Jesus vai voltar, que o Cristo vai voltar, e não falar que antes que o verdadeiro volte vai vir um falso, nós estamos cometendo um erro muito grande. Porque as pessoas, quando vier o falso, eles podem dizer, esse é o Cristo que eles falavam. Mas aquele não é o Cristo que nós falávamos. Aquele é o falso Cristo. E eles precisam entender que antes do verdadeiro vem o falso. Eles precisam estar alertos. E como é que a gente alerta as pessoas? Com a armadura de Deus. Porque irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? Contra quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Por isso que nós temos que nos revestir de Cristo. Nós temos que nos revestir da armadura de Cristo. Nós precisamos entender que sem a armadura de Cristo, nós não podemos resistir. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus. Senhor, obrigada por estarmos aqui nesse amanhecer, nessa jornada com o Senhor. Primeiro Deus nas nossas vidas. Nós queremos primeiro Deus nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos parte com o céu. Não queremos parte com as trevas. Nos ajude, Senhor, a entender tudo que o apóstolo Paulo, inspirado pelos céus, quer nos dizer com as armaduras de Deus. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos chamou com um propósito. E o propósito é de nós batalharmos diligentemente pela fé. Uma vez que todos os santos, isso aqui está em Judas 3, está falando que ele nos chamou para uma batalha, para uma luta espiritual contra os poderes das trevas. Em Efésios 6, nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Eu quero ler com vocês a armadura de Deus. Deus está sabendo e Ele nos deixou. Ele nos deixou uma munição. Ele não nos deixou desprovidos. Ele nos deu armamento para lutarmos contra as forças do mal. Ele preparou nossas armas para enfrentarmos
esse desafio de seguirmos fielmente pela vitória final junto com o Senhor. E esse conjunto dessas poderosas armas se chama armadura de Deus. E eu quero ler para vocês essa armadura de Deus nesse momento. Porque nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades. No verso 10 ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a pregação do Evangelho, o Evangelho da paz, com o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos nos revestir dessa armadura se quisermos ser vitoriosos, meus irmãos. A luta não é contra sangue nem carne, é contra os poderes das trevas. Mas se ficarmos ao lado do Senhor, se buscarmos dia a dia o Senhor, as nossas vidas, não há quem possa nos vencer. Eu quero hoje fazer um resumo agora dessa armadura de Deus. O propósito é batalharmos pela fé, ter responsabilidade porque Deus nos chamou. A providência de Deus para nos equipar. Devemos engajar nessa batalha. Precisamos vestir a armadura de Deus. É Deus quem capacita. O poder está no Senhor. O que diz a palavra? Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos, revestivos da armadura de Deus. E nós vamos nos revestir, porque o Senhor quer nos ajudar. E Paulo, ele instrui em sua carta aqui aos Efésios a buscarmos o fortalecimento no Senhor. Esse fortalecimento que vem do Senhor, para andarmos nos caminhos retos, trilhados por Cristo. Devemos também revestir da armadura de Deus, sem a qual não teremos forças. Se nós não tivermos armadura, nós não teremos forças para enfrentar as armadilhas de Satanás. Paulo chama atenção para um detalhe importante, que a nossa luta espiritual é contra os poderes das trevas. Então nós precisamos nos alicerçar com o cinto da verdade. O cinto é uma peça que traz firmeza, é uma vestimenta, e nós precisamos usar dessa armadura, usar sempre a verdade como um cinturão. Nós precisamos da couraça da justiça. A couraça é a peça que protege o corpo contra o adversário. A protege e nos dá a justiça de Deus. Os calçados com o Evangelho da paz. Os calçados são peças que nos dão segurança para pisarmos no chão. Bem calçados podemos andar e locomovermos com a segurança a qualquer lugar. Calçados os sapatos do Evangelho, seremos capacitados e encorajados a anunciar as boas novas de Cristo. O escudo da fé, com o escudo, os dardos que viermos, nós vamos proteger e lançarmos os dardos fora. Com a palavra de Deus, nós vamos, como uma espada de dois gumes, lutar. Nós precisamos da palavra para nos alicerçar. É com essa palavra afiada que nós vamos esmagar o mal, estraçalhar o mal. Com o capacete da salvação é que nós vamos proteger a nossa mente. Com oração e súplica, todo o tempo vigiando. Esse é o poder, essa é a maior arma.
Então nós precisamos estarmos firmes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E essa jornada será uma bênção para a minha vida e para a sua vida, porque nós vamos nos armar das armaduras de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Cesiane, sei que está muito tarde, mas eu gostaria de falar isso para você, porque eu acho que é muito bom a gente ouvir isso das pessoas, ainda mais quando você faz algo por alguém. Eu nunca senti a paz, a alegria, o amor, a mansidão, a bondade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio que eu estou tendo hoje na minha vida. Me falta muito o domínio próprio. É o mais difícil para mim. Mas, Cesiane, eu nunca senti essa conexão com Deus tão grande como eu venho sentindo esses dias. Eu nunca orei assim tão fortemente que de olhos fechados as lágrimas caíam. Não de tristeza, mas de alegria. Não de tristeza, mas de alegria, de saber que o meu Deus, Ele ouve as minhas orações e que Ele me sustenta a cada dia e Ele governa o meu ser, porque Ele é meu Criador e meu mantenedor, assim como o meu, como de todas as pessoas. Eu amo a cada dia, o meu Deus, eu me apaixono a cada dia pelas palavras que está escrito na Bíblia, pelas maravilhosas mensagens que tem na Bíblia, codificadas abertamente, que eu nunca tinha parado para pensar e você vem abrindo a minha mente cada vez mais. E isso me motiva a cada dia mais querer buscar a palavra do Senhor e a levar a minha família até o Senhor. Um dia eu irei dizer que toda a minha casa, eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. Aqui em minha casa só eu e minha filha que somos adventistas. Só eu que sou batizada, a Nália tem 4 anos. Mas eu creio, eu tenho fé que todos um dia aceitarão o Evangelho do Senhor. Muito obrigada, Cesiane, porque Deus, Ele mandou você para minha vida no momento certo, para ter um reavivamento em minha vida. Obrigada de coração, de verdade. Eu já te amo demais, 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 demais. Eu já te amo muito sem te conhecer. Muito, Cesiane. Obrigada.